5, o som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Itaenga Notícia. Boa tarde Itaenga. Boa tarde Pernambuco, Brasil. Está no ar o programa Itaenga Notícias. Nesta terça-feira, hoje é 14 de maio de 2024. É mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador. Vamos até a 1 da tarde com informações, notícias, entrevistas, bem na hora do seu almoço. É você ligado, é você antenado na nossa programação. Pelo rádio em 98.5 MHz, pelos aplicativos Zeno Rádio e Simplo Rádio, site radioitaengafm.com.br e também pelos perfis no Facebook, o Rádio com Imagem. Agora 12 horas e 1 minuto, temperatura bastante alta em Lagoa de Itaenga, né? 31 graus. Com um tempo bastante ensolarado em nossa região. Itaenga Notícia. Isso mesmo, você pode interagir pelo 979-16-7474 e 991-25-49-29. Estou aqui com o Josinaldo Gomes e equipe, né? Vamos falar aqui de temas que envolvam a nossa sociedade. Josinaldo, é sempre motivo de alegria receber você, um grande profissional aqui de Lagoa de Itaenga, né, que sempre tem colaborado com o engrandecimento do nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM. Mais uma vez aqui para a gente trazer informação, para a gente trazer alertas importantes para todas as pessoas, para os papais, as mamães, enfim, para toda a sociedade. Informação que vale a pena, né, ouvir e guardar e observar, né, para que a gente possa resguardar as nossas crianças e adolescentes. Neste momento a gente estamos aí, né? Mês de maio é sempre mês de conscientização, principalmente 18 de maio, me ajudando, de conscientização sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É a temática que envolve aí, né, os órgãos do município para alertar a população, né, que todos devem colaborar para um mundo melhor, para uma cidade bem melhor. Não é isso, Josinaldo? Exatamente, Júlio. Anteriormente eu passava por aqui em outras condições para falar sobre a mesma temática, né? Trabalhava na área em uma das áreas de defesa de direitos da criança e adolescente, que era assistência social. Posteriormente passei para a Secretaria de Saúde, passei 3 anos no CAPS, mas hoje eu estou aqui representando o CEDIL, que é o Centro de Desenvolvimento Integral aqui em Lagoa de Itaenga. É uma organização da sociedade civil. Estou lá como psicólogo de um dos projetos que há alguns dias atrás também estive aqui para falar um pouco sobre ele, sobre a inauguração que foi feita de alguns equipamentos que foram entregues à comunidade aqui do Matadouro. E hoje estou aqui representando também o CEDIL, mas para falarmos não de idosos como da vez anterior, mas para falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? De que maneira a instituição CEDIL que você representa hoje vem colaborando, né, para alertar, para chamar atenção, para conscientizar, né, as próprias crianças, os adolescentes, né, os adultos sobre esse tema? O CEDIL, assim como outras instituições não governamentais aqui do município, possuem assentos no Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. E lá, uma das demandas que saiu foi justamente esse trabalho, né? Trabalhar essa temática durante este mês de maio, considerando que agora o dia 18 é o dia de enfrentamento ao abuso e exploração sexual. E aí cada instituição ficou responsável por trabalhar com alguns outros órgãos aqui no município, a exemplo das escolas, e o CEDIL ele encabeçou essa ação de uma forma muito intensa,
com algumas escolas aqui do município, como o Cipriano, né? A escola Cipriano de Queiroz, Antônio Neves e o Ferreira de Lira, que Luciene vai poder falar mais profundamente sobre isso, porque ela atua em um dos projetos lá do CEDILE, que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, e ela fez parte, né? Ela faz parte, na verdade, dessa equipe que está realizando essas intervenções nas escolas aqui do município, diretamente com as crianças, de uma forma muito lúdica, muito didática, porque, Júlio, os pais, muitas vezes eles têm receio de tocar em determinados temas com seus filhos, de falar sobre sexualidade com seus filhos, e na faculdade eu me lembro que uma professora disse pra gente que tudo e absolutamente tudo pode ser tratado com os filhos, mesmo que seja criança, né? Desde que seja de uma maneira que aquela criança venha a entender, que seja numa linguagem acessível ao entendimento educativa, dela. Né? E uma forma educativa, que é como o pessoal está trabalhando com as crianças, e as crianças estão tendo um entendimento muito ótimo que o que deve e o que não deve. Mas por que isso, Júlio? Porque a grande maioria de abuso sexual acontecem por pessoas próximas da criança, não é por estranho, tá? Geralmente é algum familiar, um pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, um tio, um irmão. É a grande maioria. Aproximadamente para você ter noção, cerca de 40% de abusos cometidos com crianças é cometido por algum familiar. E 21,5% de casos com adolescentes é também cometido por algum familiar, né? Então, às vezes, aí tem a questão de parceiros íntimos, de amigos e conhecidos, e os desconhecidos somam apenas 6,6% de abusos cometidos diretamente com criança e 22% com adolescentes. Então, se a gente for somar amigos ou conhecidos, parceiros íntimos e familiares, vai dar uma grande quantidade de pessoas próximas que abusam dessas crianças e adolescentes. Então a gente percebe que não é que a gente vai deixar de mão, não é que a gente não vai trabalhar a fatia da sociedade que menor representa o abuso, mas a gente precisa conscientizar o pai e a mãe de que é preciso tomar conta da criança, até porque às vezes os pais, as mães têm noção de que a criança ela só corre esse risco fora de casa, e é um engano, tá? Você falou também de Luciene, né? Luciene vai falar da sua participação, né, nessa campanha que busca, de fato, né, Luciene, conscientizar principalmente quem tem filho, quem tem filha, né, criança, adolescente na nossa sociedade. Boa tarde. Boa tarde, eu me chamo Luciene, sou assistente social do projeto Minha Primeira Opção é Educação, do CEDILE também, e como o Josinaldo bem disse, né, nós trabalhamos com criança de 7 a 12 anos, então assim, temos que ter uma fala, e aí assim, para trabalhar com elas nesse Maio Laranja, de uma forma lúdica. Foi o que estamos fazendo, né? Já fizemos no Ferreira de Lira, que são nas 3 escolas parceiras, que foi as instituições que ficaram para a gente representar. Antônio Neves, como o Josinaldo disse, Cipriano de Queiroz e o Ferreira de Lira. E aí no Ferreira de Lira já apresentamos, né? Nós com música, com vídeo e com os demais da equipe de uma forma lúdica. Fizemos um menino, uma menina, e aí fomos dançando com música e explicando para ele onde que deveria ser tocada, por quem, né, deveria, e assim, que na idade deles, na maioria, eles já tomam banho só. E aí foi de uma forma lúdica para eles entenderem, né, que o nosso corpinho é um cofrinho, né, que, como diz a música, e que tem nossos segredinhos, né, e que assim, não é todo mundo que pode saber desse segredinho, e se alguém, né, de uma forma que ela não gostar que esse segredinho
de ter tocado nesse segredinho, que elas procurem o professor, a mãe, o pai, né? E qualquer pessoa que ela possa confiar, e também trabalhamos no sentido dela enfrentar, porque muitas vezes acontece de não falar por conta do medo, porque o agressor ele vem de uma forma usar da psicologia, né, Josinaldo? De falar assim, não, impor medo, se você contar com ameaças, aí então a gente trabalha, estamos trabalhando de uma forma lúdica também para que ela consiga vencer, né, esse medo, que não tenha esse medo, que ela possa contar para alguém da confiança dela. Também está aqui nos estúdios da nossa rádio, né, uma turminha que representa o NUCA, né? E essa turminha vai definir o que significa essa sigla NUCA, né? O que eles têm para falar sobre aprendizado, tanto um como o outro está funcionando. Vamos falar primeiro com o jovem aqui, né? Esse jovem, essa menina aqui também. O seu nome, garota? Eu me chamo Laura. Laura. Sou adolescente do NUCA. O NUCA, ele é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, onde os adolescentes têm vez e voz na sociedade. E a gente faz no NUCA atividades mandadas pelo selo Unicef, como várias outras coisas, campanhas e etc., para buscar, né, a melhoria para a nossa sociedade. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais o trabalho de vocês ali, né? Vocês fazem teatro também, ali Sim. de conscientização, né? Estão sempre atentos aos movimentos do município. Então vocês são adolescentes que estão aprendendo os passos de gente grande, né, Laura? É isso mesmo. E esse assunto que nós estamos conversando aqui, vocês, o que você pode passar de mensagem para os pais, para as próprias crianças e adolescentes que estão nos ouvindo agora e assistindo? Assim, né? Como todo mundo já sabe, não tem muito o que falar. É importante que os pais prestem mais atenção, né? Nos filhos e eles dão, como é que se pode dizer? Sinais, né? Que estão sendo abusados ou não. E na maioria das vezes eles são abusados por pessoas que são próximas a eles, né? Que de casa mesmo, não é de fora, totalmente de fora. É uma pessoa que é próxima a ele. Então é só prestar mais atenção, conversar com o filho, sentar e conversar, saber o que é que ele está passando. É isso. E que certamente vocês estão ali estudando, né? É isso mesmo. E eu quero saber porque aqui estão falando aqui as pessoas que representam os órgãos, mas desde que você está aí na escola, você teve alguma palestra nesse sentido, de alguém do município que pudesse falar desse assunto abertamente ali, em sala de aula, com os professores presentes? No 18 de maio, eles passam o mês quase todo na escola falando sobre, revisando, sempre abrindo os olhos, falando, tendo palestra na escola. Laura é desenrolada, viu? E você, jovem, seu nome aí, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Matheus, boa tarde, Itaenga, boa tarde, Júlio. Completando a fala de Laura, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes não é um projeto, não é um órgão, não é uma instituição, e sim um núcleo, onde ingressa jovens, adolescentes dentro dele, para ganhar conhecimento, para ganhar engajamento, para assim a gente passar para outros adolescentes sobre política pública, sobre direito. Como ela falou também que as ações são mandadas pelo selo Unicef. Ela manda as ações para a gente estuda essas ações, analisa elas para depois praticar, para assim passar para outros adolescentes. Então é uma maneira da gente protagonizar os adolescentes na cidade. Então o NUCA faz isso, né? Ele ensina a gente, ele gera conhecimento para a gente poder passar para os adolescentes no município. E sobre a campanha dos 8 de maio, a gente não só teve palestras sobre isso, mas a gente também atuou nas escolas, as escolas particulares. Foi a Pedrita, a Ferreira Costa, a Arca do Saber e a Miriam. A gente atuou nessas escolas sobre a campanha dos 8 de maio, do Maio Laranja. Josinaldo e Luciana, eu quero que a gente faça hoje um bate-papo aqui diferente também, né? Então, vocês que representam o NUCA vão também poder interagir aqui, fazer perguntas para os nossos convidados de hoje. Topam? Certo. Pronto, vamos aí fazer um programa diferente do Josinaldo. Uma turma realmente bacana, uma turma antenada, né? Com o mundo ao seu redor. Júlio, é só uma... algo, acho que foi Laura que tocou nesse tema, né? A criança e o adolescente que está sendo abusado, de alguma maneira eles demonstram, tá? E foi pensando nisso que há mais ou menos, no período, não me lembro o ano exato, mas no período em que eu estive na secretaria como secretário de assistência,
Eu nunca fui fã de caminhada, tá? Eu não ignoro. Mas eu nunca fui fã de caminhada na rua, pega um monte de criança, bota na rua. É bonito, não vou mentir. Fica algo muito bonito, chama atenção no aspecto da beleza. Mas eu gosto de trabalhar algo mais concreto. Porque eu sempre dizia ao pessoal assim, tá, botou as crianças na rua, botou as equipes na rua, a caminhada passou e o que é que ficou? Eu fazia essa pergunta, o que é que ficou para as pessoas que viram a caminhada passando? E pensando nisso, eu me lembro que lá atrás, eu convidei a equipe a gente pensar de uma forma diferente, que foi trabalhar diretamente dentro das escolas com os professores das séries iniciais, né? Até o quinto ano, quinto ou sexto ano, se não me falha a memória. E a gente levou o tema para dentro das escolas para trabalhar o professor, para que o professor tivesse um olhar sensível às crianças e adolescentes, porque às vezes o adolescente ele demonstra dentro de sala de aula, mas o professor, por estar ali ligado em sua aula, por estar preocupado em ministrar a sua atividade, ele muitas vezes não percebe. E aquele aluno está gritando por socorro, às vezes já está se automutilando, às vezes já está entrando no quadro de depressão, tá? Ou até outras situações. E aí eu me lembro que uma das situações, e inclusive foi na turma que eu trabalhei, na turma de professores que eu trabalhei, uma das pessoas que estavam ali, eu não sei se Jaque lembra disso, mas uma das pessoas que estavam lá, de repente, gritou no meio de todo mundo, dizendo, eu passei por isso, eu sofri tudo isso que você está falando, né? E era um desespero terrível daquela pessoa que estava ali. Foi um desespero e todo mundo parou, paralisou, e eu tive que conter aquela pessoa, tirei ela dali daquele ambiente, levei para um ambiente mais reservado, tranquilizei aquela pessoa, pedi para chamar um parente e chegaram imediatamente. E ali a gente deu algumas orientações de se procurar um suporte psicológico, porque realmente aquela pessoa precisava urgente, porque tinha ficado trauma do abuso que ela tinha sofrido enquanto criança, né? E isso a gente precisa, as pessoas ainda veem o 18 de maio e se preocupam em trabalhar campanhas apenas no mês de maio, porque se você notar hoje em dia todos os meses tem uma cor, não é? Mas a gente precisa trabalhar o ano todo, porque as crianças elas não são abusadas só em maio não, tá? As crianças são abusadas, crianças e adolescentes são abusadas de janeiro a dezembro. Agora, por que é o maio laranja? De onde veio essa ideia? Por que no mês de maio? Né? E a gente precisa voltar no tempo, que lá em 1973, uma criança capixaba chamada Araceli, ela foi extremamente abusada por vários homens. Ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia sexual, tá? 6 dias depois, o corpo dela foi encontrado extremamente desfigurado por ácido. Ainda fizeram isso. E a partir dali iniciou-se uma luta. Iniciou-se uma briga muito grande até que no ano 2000 foi sancionada a Lei 9.970, que criou justamente o 18 de maio como o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas é um dia de enfrentamento. É um mês em que se trabalha, em que se evidencia essa campanha. Mas é importante que as escolas não esqueçam que é um tema que precisa estar com a atenção voltada durante todo o ano. Que os pais não podem fechar os olhos em janeiro, fevereiro, março e abril, abre em maio e volta a fechar os olhos a partir de junho até dezembro. Né? Os pais precisam estar atentos reaprender, sempre. Né? Sempre. A campanha é para todo ano, né, Jusnado? E a sociedade, tá? Até porque, mais uma informação importante. Se eu sei que uma criança e adolescente tá sofrendo abuso, se eu tomei conhecimento e eu não denuncio, eu estou sendo cúmplice daquele crime. É uma negligência. Aí eu sempre, em Carpina, quando eu trabalhei no CREAS em Carpina, eu fiz essa mesma ação com os professores das séries iniciais também no auditório da prefeitura. E foi muito impressionante porque os professores diziam assim, tá, mas
E eu vou colocar minha vida em risco? Não, não precisa, professor, você colocar sua vida em risco. Porque você não precisa nem se identificar. Você pode fazer a denúncia via Disque 100. Uma denúncia anônima. E você já ajudou muito. Agora, se você não é sensível o suficiente para ajudar uma criança que está passando por abuso sexual, um adolescente, imagine, coloque no lugar daquela criança o seu filho. Eu dizia mesmo assim. Eu disse, vamos fazer agora esse exercício? E convidei todos os professores ali naquele momento a pensar, se colocar no lugar da criança. Imagine se no lugar daquela criança que está sendo abusada fosse um filho seu. Que sensação você está passando aí agora? Né? A gente precisa chocar mesmo as pessoas com relação a isso. Olha, e os nossos entrevistadores mirins querem fazer uma pergunta para a Luciene, para o Josinaldo, né, que está aqui para, de fato, né, tirar dúvida, falar desse assunto que é muito sensível, mas que precisa ser anunciado nos 4 cantos do nosso município e pelo mundo, porque estamos pela internet. Eu posso Se frisar. intimidaram, daqui a pouco eles vão tomar mais coragem. É importante também frisar, como o Josinaldo bem falou, que se você tem conhecimento de que alguma criança ou adolescente esteja sofrendo abuso ou exploração sexual, aqui no município nós temos, né, os equipamentos públicos que você também não precisa se identificar. Você pode simplesmente escrever um bilhete, se você não quiser falar ou para a pessoa que te atender, você pode colocar um bilhete, escrever o nome da família, o endereço e chegar no órgão público e entregar e pronto. E aí o órgão público vai fazer a visita e ver as providências que serão tomadas. Mandaram aqui uma pergunta indagando o seguinte: quais são as principais causas da exploração sexual de crianças e adolescentes? Realmente existem causas? Existem causas? Olha, associa a questão da pobreza, isso. envolve lucro. E às vezes também tem a situação do álcool, do uso ilícito de drogas, porque muitas vezes acontece essa situação de exploração por conta disso, né? Se um pai ou uma mãe, às vezes, faz uso ilícito dessas substâncias, e aí o que acontece? De repente ele não tem, né, recursos, pode oferecer em troca a filha por conta dessa situação. Ou, às vezes, acontece também, muitas vezes, pessoas que têm problemas, né, psicológicos, e aí pode ocorrer esse tipo de abuso. Agora é importante frisar isso que eu estava falando aqui, né? Que a exploração sexual, ela se evidencia pelo lucro, tá? O abuso, o abuso sexual vai acontecer e não vai ter retorno financeiro. Mas a exploração sexual, ela sempre vai ter o lucro para quem está pegando aquela criança ou aquele adolescente e oferecendo para alguém, entende? Então, a gente pode tomar como exemplo a questão da Ilha de Marajó, que foi muito falado de uns dias para cá, que já havia sido denunciada pela ministra Damares, pela ex-ministra Damares, hoje senadora, e quando ela fez essa denúncia, até a Xuxa, né, disse que era um absurdo e que ia fazer até abaixo-assinado para cassação dela. E depois realmente se evidenciou os crimes sexuais cometidos lá na Ilha de Marajó. Então, esses crimes lá na Ilha de Marajó, em sua grande maioria, são explorações sexuais. Tá? Por quê? Porque tem alguém ganhando dinheiro por trás disso. E às vezes a criança e adolescente que passa uma necessidade muito grande, que sofre com a pobreza, os próprios pais muitas vezes oferecem a criança por ter algum retorno, mesmo que mínimo, 5, 10, 15, 20 reais, mas eles têm um retorno financeiro. E o interessante, né, Josinaldo, que temos uma mídia muito gigantesca e isso só chegou ao público, ao conhecimento de nós, né, de outras regiões do Brasil agora. Porque, Júlio, houve outro escândalo nos Estados Unidos de um cara que era professor e de repente o cara virou aí milionário, bilionário. Também de um determinado local, de uma ilha, se não me falha a memória,
em que acontecia essas práticas, tá? Com menores. Qual é o problema disso? É que tem muita gente grande por trás. Muita gente grande por trás. O que é gente grande? Gente de dinheiro, gente que possui poder aquisitivo muito alto, gente de poder. Então é mais difícil às vezes enfrentar por causa disso, tá? Aí a mídia muitas vezes encobre porque está ganhando, porque está recebendo algo para manter aquilo em sigilo ou abafar o caso, a situação. Temos agora os jovens do Núcleo agora tomaram coragem, viu? Tomaram coragem para realmente estar aqui também colaborando comigo. Seu nome? Boa tarde, Júlio. Meu nome é Jaqueline. Atualmente eu sou mobilizadora do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes a do psicóloga, Núcleo. tava até esquecido dela. Isso. Tá vendo? Hoje eu sou a mobilizadora do Núcleo, né? E assim, como o Josinaldo falou, a importância da gente ter esse contato com as escolas. Essa campanha do 18 de maio, né, que o Núcleo participou nas escolas particulares, foi de suma importância, porque a gente foi de forma lúdica. A gente não foi simplesmente com uma palestra, com aquela coisa cansativa, né, para as crianças e os adolescentes. A gente foi de forma lúdica mostrar para eles o que é o 18 de maio, o que é o semáforo do toque, associando o semáforo de trânsito. Por quê? Porque é importante que as crianças tenham esse conhecimento desde pequenininhos. Não adianta a gente trazer esse conhecimento apenas para os adolescentes, para as pessoas adultas. É importante que a gente leve esse conhecimento de forma lúdica para as crianças, para que a gente cada vez mais diminua os casos. Tem alguma perguntinha para eles? Não, nenhuma pergunta não. O nosso programa de hoje está enganando. Matheus, tá mais corajoso agora, né? Eu ia fazer uma perguntinha. Eu vejo que Matheus é desenrolado, rapaz. Não se acanhe, não. Você é desenrolado. Eu vi até você também. Eu acho que foi ele. Foi numa apresentação de vídeo, mostrando lá, né? Uma campanha importante também. É desenrolado, Matheus. Então, eu queria falar uma perguntinha. Diante de tantas campanhas que a gente faz, né? De tantas conscientização, mas ainda continua, né? Essa luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E queria perguntar pra vocês têm ideia, tipo assim, alguma ideia, além dessas campanhas, do que se fazer para combater essa exploração sexual de crianças e adolescentes? A gente sabe que as campanhas, elas são um meio lúdico, né? É um meio educativo. Por que se utiliza muito as campanhas, Matheus? Porque é uma forma de educar as pessoas. Educar para quê? Educar, muitas vezes, para quem pratica, parar de praticar. Educar a vítima a criar coragem para denunciar. Educar os pais a tomarem mais cuidado com seus filhos e a falar sobre o tema. Educar a sociedade e também as autoridades para que possam fazer mais investimentos aqui no município. Mas é óbvio que existem outras maneiras, né? Mas também é necessário se investir, tá? Fazer outros tipos de investimentos. E aí eu me lembro que, voltando mais uma vez, eu me lembro que dentre os professores que eu trabalhei em Carpina, teve uma que disse assim, eu me lembro que teve um bebê, que estava com marcas de mão, roxa, assim, na coxa, perto da genital. Porque na creche, as crianças, os professores, né, eles dão banho. Os cuidadores lá dão banho nas crianças. E ela viu isso. Mas ela não se ligou que aquilo ali era um abuso naquele momento. Ela se ligou depois. Então é necessário também investir recursos em formação profissional, na qualificação. Informações continuadas para professores, para conselheiros tutelares, porque eles recebem as demandas, então é necessário fazer investimentos também, né? É necessário, por trás disso, ter toda uma estrutura montada, porque imagine chegar, não que isso possa impedir, mas para algumas pessoas são impedimentos. Imagine chegar a um caso em um órgão que o órgão está extremamente deteriorado, pessoas totalmente incapacitadas para o atendimento, não sabe atender, não sabe o que falar, não sabe para onde vai, né? Então é necessário fazer investimento na formação de profissionais
e quando se fala em profissionais, é profissionais de saúde, porque também é um problema de saúde pública, tá? Para que quando chegar casos em que o médico, chegar caso no posto de saúde ou no hospital, que o médico ele desconfie que seja um abuso, ou que ele realmente consiga comprovar que foi um abuso, a partir dali ele notifique, porque a notificação ela precisa ser compulsória. Os profissionais que descobrem, eles são obrigados a fazer, mas às vezes alguns profissionais ou não querem, ou por medo, ou por algum outro motivo, não fazem, né? E aquilo ali passa a se repetir. Eu lembro de uma pessoa, que eu não posso, né, trazer muitas características delas por questões éticas, mas uma pessoa que foi abusada por 2 membros da família. 2. Um desses membros era exatamente a pessoa que mais devia proteger essa pessoa, essa criatura, né? E eu tô chamando criatura porque eu não posso caracterizar muito. E essa criatura foi extremamente abusada por essas 2 almas. E chegou ao ponto dela precisar fazer um acompanhamento de saúde mental, porque houve uma regressão muito grande. E um grande risco do abuso sexual, da exploração sexual, é porque pega exatamente, pega também, né, adolescentes em sua fase de desenvolvimento. Porque a violência, ela deixa uma marca terrível no psicológico daquela pessoa que sofre. Porque, voltando mais um pouquinho aqui ao que Luciene falou, o abusador, ele não só abusa, que já é uma violência por si só, mas eles cometem diversas violências em um ato só. É a violência sexual, né, que é uma violência física, é a violência psicológica, né, porque ele vai dizer assim: se você contar que aconteceu isso aqui, eu lhe mato. Se você contar que aconteceu isso aqui, eu vou matar seu pai, vou matar seu irmão, vou matar sua mãe. A criança com medo, ela não vai contar. Então é necessário um trabalho psicológico muito grande para que ela tenha uma confiança no profissional para poder falar sobre aquilo que ela falou, que ela passou, tá? E Luciene, qual a importância da sua função no combate à exploração de crianças e adolescentes em nosso município? Como eu trabalho, né, atualmente no projeto, minha primeira opção é educação, e aí o meu trabalho é acompanhar essas crianças e suas famílias, né, junto com os profissionais que são os oficineiros de música, para que quando a gente identificar, né, como eles ficam mais com essas crianças e o que é que acontece, identificar alguma situação que seja diferente do que ela é. Se é uma criança que ela é muito agitada, de repente ela ficou muito quietinha, de repente ela comeu muito, de repente ficou calada, aliás, não parou de comer, ela fala bastante, de repente ela se retrai, não está naquele grupo mais de amigos que a gente sempre observava que ela ficava ali com aquele grupo de amigos, e geralmente ela procura ficar sozinha, justamente para não... o medo é tanto dela que ela acaba se retraindo, né? E aí a gente... Isso. Tudo na vida da criança, na verdade, né, Josinaldo? Aí o que acontece? Com essas observações, né? Aí a gente faço visita, vou na escola, pergunto como está o rendimento daquela criança. A gente faz todo esse trabalho, né, para depois encaminhar para os órgãos competentes. No caso aqui, que seria o CREAS, o Conselho Tutelar, para dar o Ministério Público, delegacia, né? E aí para a gente cessar essa situação. O núcleo de jornalistas do NUCA tem mais participação? Sim, eu acho importante, né, que eles façam palestra na escola. Por que palestra? Para conscientizar os adolescentes e encorajar também a eles dizer, entendendo? Porque na escola é onde os adolescentes passam a maioria do tempo. Então, você fazendo palestra, preparando ele para ele ter mais ou menos uma noção e coragem de falar, já é muito importante.
É o nosso programa Itaenga Notícias. Josinaldo aí, no nosso programa de hoje também. É aquela história, né? Josinaldo, agora a gente tem visto que você falou nessas campanhas de ruas, né? Sim. Existem também os órgãos, e você hoje pertence a um órgão também que defende a criança e adolescente. Agora, uma campanha mais diretamente voltada para a própria sociedade, será que ainda não há um silêncio ainda? Porque eu acho que deveria, em meio às próprias comunicações que existem, né, os meios digitais que existem, não deveria ter uma campanha ainda mais impactante, né? Onde os órgãos deveriam estar ainda mais presentes, né, para chamar justamente a atenção da própria sociedade adulta. Júlio, você tem razão quando você fala acerca dessas campanhas. Há um silêncio ensurdecedor, né? Eu escutei uma frase por esses dias que era o seguinte: o silêncio, ele grita. Muitas vezes ele grita, né? Ele incomoda mais do que uma fala. E o problema é o que eu falei há pouco tempo atrás. É que o pessoal só volta a atenção para trabalhar a temática em maio, né? É uma campanha que ela não deve cessar, ela não deve parar de maneira alguma. E ela deve abordar, ela deve estar em evidência na televisão, no rádio, no Instagram, no WhatsApp, qualquer rede social é propícia para trabalhar a temática. Mas a gente, por exemplo, se a gente ligar a televisão, a gente vê passar alguma coisa sobre? Não. Tá? Até porque é o que eu falei há pouco tempo atrás. Parece coisa de outro mundo o que eu disse. Mas a mídia sabe. E quando eu falo mídia, são as grandes mídias. Elas sabem quem está por trás desses casos. E elas sabem que a partir do momento que elas tocarem no assunto, elas sofrerão retaliações. O Pix vai deixar de cair. Tá? De entrar na conta. Então elas preferem se calar. Elas preferem não se envolver. Elas preferem se isolar e deixar para lá. Tá? Então, essas campanhas realmente era para estar mais em evidência. Mas a gente não vê porque tem muita coisa por trás que a gente até desconhece. Hoje o tema da nossa conversa é justamente, né, sobre a exploração sexual de criança, o combate, né, de exploração da criança e adolescente. Essa campanha, Josinaldo, já faz quanto tempo que existe? 24 anos. Agora, esse ano, 24. O que vai se promover no dia D, né, que é o 18 de maio? Júlio, eu vou ser muito honesto com você. Eu não estou muito por dentro. Eu acredito que Jaque esteja mais atenta a isso e eu pediria para ela falar, porque com certeza deve-se ter alguma caminhada, né, em alusão. E está sendo feito, já realizado algumas ações pontuais nas escolas para trabalhar diretamente com professores e alunos, que é importante, foi a melhor coisa, foi se trabalhar diretamente com o aluno, porque como eu disse antes do pessoal chegar, a criança e o adolescente, pais, não tenha medo de falar com seus filhos sobre sexualidade, tá? Sobre sexo, não tenham medo. A criança, ela entende, desde que você saiba a linguagem correta para utilizar com ela, não é, Jaque? A criança, ela entende muita coisa, desde que a linguagem seja acessível a ela, desde que a linguagem seja moldada ao entendimento dela. Então, assim, é necessário que os pais deixem esse medo de lado, fale com o filho, que os pais sejam mais atentos à vida social do filho, ao dia a dia. E essa ação, ela tem sido importante nisso, porque tem trabalhado diretamente também o público que é mais vítima, que é a criança e adolescente, para esclarecer. Meta bronca aí, Jaque, que você está por dentro. Vê só, Júlio, além dessas ações que a gente está fazendo nas escolas, né, cada órgão ficou responsável por alguma escola. Então, por exemplo, o NUCA e o Projeto Catavento, a gente ficou com as escolas particulares do município. E daí a gente vai finalizar na sexta-feira com a caminhada de conscientização, saindo da prefeitura às 8 horas da manhã e finalizando aqui na Secretaria de Assistência Social. E no sábado, no dia 18 mesmo, nós vamos fazer uma sensibilização na Feira Livre também. Por quê? Porque para a gente mostrar, né, às pessoas que a conscientização, como o Josinaldo falou, não se prende só apenas ao maio. É igual ao setembro amarelo, né? A gente não pode falar só de saúde mental no janeiro branco e no setembro. Mas a gente precisa falar diariamente. É a mesma coisa com o maio laranja. A gente precisa trazer essa conscientização de forma
que passe entendimento mesmo para o público, sempre. E, como o Josinaldo falou, essa questão da gente se adaptar também ao público, foi isso que a gente fez nas escolas particulares. A gente se adaptou, a gente foi de forma lúdica, a gente levou música, levou o semáforo do toque, levou crianças caracterizadas, né, em desenho, a forma que pode tocar, que não pode tocar. Por quê? Porque para a criança poder entender aquele contexto. Porque ali não vai ficar só ali. Ela vai chegar em casa, vai conversar com mamãe, vai conversar com papai. E se caso aconteceu alguma coisa que ela ficou em dúvida, automaticamente ali, com aquele esclarecimento que a gente trouxe nas escolas, ela vai dizer, aconteceu isso comigo. E a gente orientou, além dessa conscientização também, elas falarem, se mamãe e papai não resolver, conversar com a professora da escola, uma titia ou alguém que realmente ela confie, para que não fique o silêncio, porque como o Josinaldo falou, o silêncio é gritante, o silêncio não é um mudo, ali ele está guardando muitas coisas. Então é importante que a criança, que o adolescente não silencie, mas que tome coragem. E o NUCA é um papel muito importante, porque assim, é um núcleo de cidadania dos adolescentes. Então, quem são os protagonistas? São os adolescentes. Então hoje eu estou aqui com o Matheus e com Laura, mas os outros estão nos ouvindo e eles sabem da importância que tem, porque eles encorajam outros adolescentes. Laura falou que a gente trabalha em cima das demandas que o selo Unicef nos orienta. Fora acho que ao que o município traz. Por exemplo, campanha de Maio Laranja, trabalho infantil. Então, assim, todo mês a gente trabalha uma campanha. A campanha que o município está trabalhando e a campanha também que é estabelecida pelo selo Unicef. Porque é uma forma que a gente encontra de encontrar novos adolescentes e que eles se encorajem também a trabalhar tanto essa temática como o Maio Laranja, como outras temáticas também. Nós fazemos encontros semanais. Atualmente. Então, toda semana a gente debate temas. Então, qualquer tema que seja, a gente estuda juntos. Não é um tema que você vê os vídeos, né, a gente orientando, conscientizando. Então, não é um vídeo que é prontinho. É um vídeo que a gente senta, que a gente estuda, que a gente analisa, que a gente vê o que a sociedade precisa. E cada adolescente do NUCA, ele pertence a uma comunidade. Laura pertence à comunidade Arrombados. Matheus... Salina, então assim, cada adolescente ele pertence a uma comunidade, por quê? Porque ele visualiza a sua comunidade, ele diz o que é que está precisando a comunidade, o que precisa para fazer, para melhorar ainda mais. A gente já foi na Câmara de Vereadores conhecer todas essas demandas, porque a gente luta pelas políticas públicas. Então o NUCA, os adolescentes, ele tem esse papel de protagonismo, de encorajar outros adolescentes a buscar melhoria para a sociedade, para a comunidade e cada vez mais a gente melhorar o nosso município. Olha, o nosso programa de hoje fica por aqui, Josinaldo, mas amanhã tem mais, né? Até sexta-feira vamos estar abordando aí com demais órgãos, né? Esse assunto que envolve, né, crianças e adolescentes, envolve a sociedade no todo, Luciene. Pronto. Na sexta-feira também o CEDILE, né, com o projeto Minha Primeira Opção em Educação, também vamos fazer uma caminhada, participar da caminhada também. E é com crianças e como ela mesma disse, né, o trabalho que é lúdico nas escolas, e aí também tem essa situação também da gente ter trabalhado com o farol, como você disse, as crianças com os botões onde deveria ser tocado, onde não deveria ser tocado. Então assim, a gente convoca toda a sociedade itaenguense, né, para participar dessa campanha que é muito importante, que a gente precisa preservar nossas crianças e nossos adolescentes. Obrigado, Josinaldo e equipe, né, por participar desse nosso debate de hoje. E só para enfatizar, Júlio, ao pessoal que está ouvindo o programa, se vocês souberem de alguma criança ou adolescente que está passando por esse problema, que está passando por essa situação de abuso ou exploração sexual, denunciem. É só pegar o seu telefone, discar o número 100 e repassar as informações de forma anônima. Você não precisa se identificar, eu sou fulano de tal, moro na rua tal, não precisa disso. Você só vai dizer que quer fazer uma denúncia anônima de um caso de uma criança que está sofrendo abuso e exploração sexual, e o pessoal vai fazer o registro e já vai mandar diretamente para o CREAS, para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, tá? E vão ser tomadas as medidas cabíveis. No mais, Júlio, eu quero, em nome do CEDILE, agradecer ao espaço aberto aqui na rádio, agradecer a você que está sempre disponível, para que a gente possa estar aqui
trazendo essas informações importantes para a população. Obrigado. Pronto, minha gente, vamos aqui ao nosso